Teologia 14, as obras de Cristo. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, quando ele fez um milagre no sábado. Quer dizer, Deus é acima do sábado e acima de tudo. Jesus, ele era profeta, ele era sumo sacerdote, ele era rei. Ele tinha esses três títulos, né? Ele era essas três coisas. Como profeta, né? O que é um profeta? Profeta é alguém que é encarregado por Deus para revelar ou tornar conhecida ao homem a vontade de Deus, né? No Velho Testamento, os profetas foram mediadores entre Deus e o homem. No Novo Testamento é Cristo, né? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Em Deuteronômio 18, Moisés profetizou, versículo 18, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, o profeta, quais as funções principais do profeta? Pregação, né, que era um dos carros-chefes de Jesus, pregação, o ensino, né, tem uma diferença entre pregação e ensino. Aqui eu estou ensinando, né, talvez à noite vou estar pregando. Então, a pregação, o ensino, o discipulado, né, fazer discípulos, a predição ou a própria predição de eventos futuros e os milagres, né? Todas as funções manifestaram em plenitude no ministério de Jesus, né? Ele começou o ministério pregando, né? Com a pregação. Qual é a pregação? Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Ensino foi, né, ele foi o maior de todos os mestres, né? Ele ensinou com autoridade como ninguém, né? Está escrito. O ministério de ensino, ele estava ligado ao fazer discípulos, né? Ele designou 12 e os enviou a pregar, a exercer autoridade, expulsar demônios, tá? Em Marcos, né? Que um bom mestre deve fazer discípulos. Espero que eu esteja fazendo isso. O discípulo não é alguém que aprende conteúdo de livros só e palestra, mas é aquele que ouve, absorve a palavra de Deus e amadurece, né? O amadurecimento, o sinal do amadurecimento é fazer outros discípulos, como Jesus falou, ide para todo mundo fazer discípulos, né? Outra coisa fundamental do profeta era profetizar, né, a palavra de Deus. Então, ele profetizou a morte dele, ele profetizou a ressurreição, ele profetizou a volta dele, ele profetizou a perseguição da igreja, ele profetizou a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, né, e os sinais dos últimos dias, etc. E outras palavras lá, né, mas são os principais profecias de Jesus. E o milagre, né? Se você quer saber mais do ministério profético de Jesus, de fazer milagres, né? Vê a minha série sobre os milagres de Jesus, que eu estou falando cada dia uma mensagem curtinha, né, sobre os milagres de Jesus, né? Ele curou, ele acalmou tempestade, transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, né? Milagres sobre a natureza. E o maior dos milagres foram curar doentes, expulsar demônios, né? Então, ensino e pregação, né? Curar enfermos e expulsar demônios, é o que Jesus fazia como um profeta.
Jesus também foi nosso sumo sacerdote, né? Hebreus diz sumo sacerdote dos dons perfeitos. O que um sacerdote faz? Ele representa as pessoas diante de Deus, né? E é tirado do meio das pessoas, né? Isso aconteceu. Ele oferece sacrifícios pelo pecado. E ele é mediador que intercede pelo povo. E ele foi tudo isso, né? Como um sumo sacerdote de dons perfeitos, ele precisou de se esvaziar, como diz em Filipenses 2, tem de mesmo sentimento, qual sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Né? Em Hebreus 2,17 diz que por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, por naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então tem esse lado do socorro à tentação, porque ele foi tentado em tudo, não é? Ele foi tanto sacerdote, que ofereceu sacrifício, como o próprio sacrifício, né? Ele se ofereceu a si mesmo. Ele foi, Hebreus, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 12, diz assim: mas este, havendo feito para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Como eu disse antes, sentado à destra não significa dois tronos, mas é a figura de linguagem para a pessoa mais importante do reino ser sentada à direita do rei. Né? Então, mas ele é o rei e o que se assenta à direita do rei, porque ele é o Deus perfeito. Né? O sacerdote Jesus, em Hebreus 7, aqui vamos ver versículo 25, portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Então, o sacerdote, não é que ele, de novo, ele está desta majestade, sentado, olhando para o Pai no outro trono, falando: oh, Pai, perdoa aquele pecado que o William cometeu hoje. Não é isso, né? Vivendo sempre a interceder. Não é que Jesus está orando lá diante do Pai, é que a obra que ele fez intercede por nós até a eternidade, a obra da cruz, né? E então isso é o significado dele como nosso sumo sacerdote de dons perfeitos. E tem uma coisa maravilhosa, né, que ele faz por nós, que eu fiquei muito maravilhado, né? Em Hebreus ainda 12, vou em breve ensinar Hebreus, se Deus quiser, que fala que nós chegasse ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, versículo 22, 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor que o de Abel. Esse espírito dos justos aperfeiçoados, para mim, recentemente, tem sido uma revelação, uma iluminação. Né? Quando você morre, aliás, ninguém deve temer a morte. Não deve temer a morte. Fica com medo de morrer. Por que você vai ter medo de morrer? O crente que morre passa para a glória. A morte é uma realidade. A menos que Jesus volte antes, você e eu vamos morrer. Então não vamos temer a morte. Vamos enfrentar a morte de peito aberto, porque quando você morre, o seu espírito é aperfeiçoado. Então, não fica aí também, puxa vida, e se eu falar uma mentira aqui, for atropelado ali na esquina, será que eu vou perder minha salvação? Isso é ridículo. Você está em Cristo. Não é? Mesmo se você não tiver naquele momento tido tempo de arrepender, o espírito vai ser aperfeiçoado, porque você é de Cristo.
Aleluia, né? Fica firme nisso. E depois ele, como nosso rei, né? Como nosso rei, como profeta, ele tem a mensagem. Como sacerdote, ele faz expiação pelo pecado. E como rei, ele reina, né? Ele é portador do cetro. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, por isso Deus, o teu Deus, né? Está em Hebreus. Né? Moisés falou do profeta, Isaías falou do sacerdote, Daniel viu o rei, né? Quando se aproxima do trono, né? Rei justo e salvador, que entrou montado num jumentinho, né? O reino dele é futuro. Ele diz, o reino está dentro de vós. Né? A palavra reino no grego é basileia, não significa, o que significa? Né? Mas significa o reino em si mesmo, não apenas o que Jesus governa, mas o reino em si. Onde quer que Cristo seja soberano, aí está o reino dele. Então, o reino dele está dentro de nós porque ele reina a nossa vida. Quando a gente reina a Cristo, nós somos libertados do reino das trevas e transportados para o reino de filho do seu amor. Ele diz que expulsava o demônio pelo dedo de Deus era um sinal que o reino de Deus tinha chegado. Então tem muita gente, eu tenho dúvidas sobre o reino físico de Jesus aí no milênio, né? Acho que é assunto muito controvertido, porque o reino dele não é desse mundo, e quando ele diz, quando viesse, assentará no trono de glória, Jesus, não, hora nenhuma, ele falou que ele ia reinar fisicamente na terra, como muitos esperam, mas o que importa é que ele reina. Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Ele é o soberano dos reis da terra. Nosso Deus é soberano. Confia nisso, descansa nisso. Ele é o Senhor.